L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa, bom dia, tudo bom com você? Vamos lá então, por mais um dia agonia, né, pra nos beijar e partir, alguma coisa assim, né, Chico Buarque? Então, estamos aí no nosso 22º, agora com Sons da Vizinhança. Olha, rapaz, o bagulho tá pegando aqui. Tá pegando em todo lugar, né, aqui não é diferente. Vamos ver até quando a gente suporta essa gravação com barulhos da vizinhança. Nossa, um mosquitão aqui. Ele que picou meu pé de noite, né, que safado. Tá gordinho o mosquito, tá cheinho de sangue. Então, bom dia, galera. Sem mais delongas, então. Como é que vocês estão? Eu estou bem. Estou bem na medida do possível, como sempre, né? E para hoje a gente está trazendo aqui, como todas as quintas-feiras, mais um episódio de Para Acabar com o Juízo. O semestre está quase acabando, vem como o juízo já está acabado, né? Está chegando perto de que é o juízo. E de novidade não tem muita coisa para dizer, apenas que assisti o filme, acabou o Oscar, né? Passou o Oscar, muita polêmica, né? De que os filmes do Oscar são todos moralistas, como se antes não fossem, né? Mas vangloriando a vida aí dos nômades do deserto estadunidense, né? A máquina de guerra sem guerra. É isso, né? A doideira é essa. O funcionamento da máquina de guerra nomádica dos Estados Unidos quando não há guerra nos estados estadunidenses, né? Aquela máquina de guerra liberal lá, que é a captura do aparelho de Estado no coração de cada pessoa, inclusive da Frances McDowell lá, que pode fazer o que quiser, inclusive ser nômade, não ter casa, fazer cocô e xixi no balde, porque tem a Amazon. O Amazon, né? Dependendo do seu sotaque. Mas além disso, além desse filme, eu vi o Nomadland, que é muito bonito, mas realmente tem uma mensagem. Como todo filme hollywoodiano, né? Não consegue fugir muito dessa coisa liberaloide, né? Individualista. Apesar de ter um ponto bonito no filme também. Tudo ambivalente, híbrido. Mas vi o Som do Silêncio, gosto muito daquele menino irritado lá. E Som do Silêncio não, pô, Sound of Metal, né? O som do metal. Mas eu assisti o que quer dizer. Olha só, falando de Sound of Metal, começou um aspirador de pó aqui. Vacuum Cleaner, eu diria o Alex Turner, dos meninos lá do Arctic Monkeys. É uma música muito bonita, né? Aquela música do final do disco do AM, né? Do Arctic Monkeys. Quem não ouviu, ouça lá o AM. Eu espero estar certo o que eu tô falando, porque eu tô soltando umas memórias aqui. Eu tô parado ainda se eu acertei o nome da Frances McDowell, né? Mas o AM do Arctic Monkeys tem a última música, que chama Wanna Be Yours, né? Que eu acho um dos mais bonitos do disco. Que ele fala Wanna Be a Vacuum Cleaner, com aquele sotaque britânico juvenil dele. Depois foram lá pro Hotel Base, Tranquility Base, Hotel and Casino, né? Bonito disco também. Mas enfim, não é sobre Arctic Monkeys esse podcast, né, cara? Tá. Aí eu vi o filme que ganhou melhores efeitos especiais, que foi o Tenet. Eu passei essa noite vendo Tenet. E não entendi das figuras, cara. Achei impressionante. É o primeiro filme que eu não entendi as figuras, não entendi o texto, não entendi as figuras. Então eu gostei bastante de eu ter gostado, assim. Vi que a crítica pegou pesada, é um filme muito bonito. Ninguém falou que é um filme ruim, muito bonito. Eu gosto pelo menos de a galera fica bolada quando eu falo isso, assim. Eu falo, pô, não gostei não, mas reconheço que é muito bonito. Às vezes eu falo assim, né? E as pessoas com uma mentalidade muito dialética, acho que por eu não ter gostado, não posso achar bonito. Pô, aí eu acho que faltou a crítica, essa sensibilidade agonística aí, né? De dizer, pô, Tenet é um filme muito bonito, mas é ruim com força. Então é isso. Bom, pra dizer que beleza não faz ninguém melhor, nem num filme. Mas, porra, já tem uns 4 minutos aqui que estamos falando. Ó, chegou o e-mail. Tá. Chegou uma confirmação do e-mail do PagSeguro, ótimo. Então eu vou botar o despertador sem mais delongas, né? Porque já delonguei demais aqui. Acho que isso é falta da Laurinha Lero. A Laurinha Lero tá 2 semanas sem postar e a gente tá... Eu mesmo tô substituindo ela pra mim mesmo, assim. E pra vocês. Cara, agora são 11h18... Vou botar pra 11h38, isso mesmo, 20 minutos, perfeito. Galera, a gente vai voltar lá na página 48.
Que no encontro passado a gente leu Realidade do Fantasma de Grupo. Espero que tenha dando pra escutar. Tô numa superfície mais esquisita, assim. Tô gravando de cima da cama, assim, com o celular e o livro em cima do travesseiro, assim, pra dar um apoio. Eu tô curvado de pernas cruzadas em direção ao celular, inclinadinho. Bom, torcendo pro áudio ficar prestável, né? Mas com esses barulhos da vizinhança. A gente parou na página 48. Olha o helicóptero. Pô, você tá vendo, né? Quando tava em São Paulo era motoca, aqui em Vitória é helicóptero, viado. Porra, ó, tecnologia como é que tá. Eu tô em Vitória. Só passar o helicóptero. A gente parou na 48, a gente tinha lido A Realidade do Fantasma de Grupo, né, esse parágrafo, e hoje a gente vai ler o parágrafo 1.4.6. As diferenças de regime entre a produção desejante e a produção social. O compromisso, hoje eu tô com um pouco mais de tempo, o compromisso é ler esse parágrafo inteiro, né, ficou pra trás. Aqui não é muita coisa, na verdade, né. Depois aqui... Bom, vamos ver quanto que dá. 1.4.6, as diferenças de regime entre a produção desejante e a produção social. Quando anteriormente esboçávamos um paralelo entre a produção social e a produção desejante, para mostrar nos dois casos a presença de uma instância de antiprodução, pronta a assentar-se sobre as formas produtivas e apropriar-se delas, esse paralelismo não prejugava em nada a relação entre as duas produções. Nota do tradutor, a expressão forme productive aparece no original francês. Cabe ao leitor decidir se os autores estavam pensando em forces productives, forças produtivas. Por quê, né? Não entendi essa no tradutor. Desculpa, Orlando. Não entendi. Podíamos tão somente tornar precisos certos aspectos concernentes à distinção de regime. Em primeiro lugar, as máquinas técnicas só funcionam evidentemente com a condição de não estarem desarranjadas. Seu limite próprio é o desgaste, não o desarranjo. Pô, então, aqui eles estão falando aquilo que eu já tenho introduzido há muito tempo, né? Eu só estava dando spoiler pra gente, né? Mas eles vão fazer essa distinção, se tudo é máquina, mas existe uma diferença entre máquina social, máquina técnica e a tal da máquina desejante, né? Que principalmente essa não funciona segundo um arranjo das lógicas e da racionalidade convencional que a gente está acostumado, né? Ih, rapaz, tá maluco. Ih, rapaz. Treta. Tá gravado. Ih, rapaz. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cara gritando aqui na janela. Tá maluco. Enfim. Marx pôde basear-se nesse princípio simples para mostrar que o regime das máquinas técnicas é o da sólida distinção entre meio de produção e produto. Distinção graças à qual se pode dizer que a máquina transmite valor ao produto, mas somente o valor que ela perde ao desgastar-se. Então, coisa básica aí, né? Tipo, a máquina técnica ela não funciona desarranjada, mas pelo contrário, o desarranjo dela é custoso. Nessa relação, é um fator de custo nessa relação de produção e produto, né? E ela agrega valor, né, ao produto. Ao contrário disso, as máquinas desejantes não param de se desarranjar enquanto funcionam, e só funcionam desarranjadas. Aí, ó, a lógica não dialética, não racional, não cronologicamente progressiva, né? Talvez. O produzir se enxerta sempre no produto. E as peças da máquina são também um combustível. Que bonito. A arte utiliza frequentemente essa propriedade, criando verdadeiros fantasmas de grupo que curto-circuitam a produção social com uma produção desejante e introduzem uma função de desarranjo na produção de máquinas técnicas, como os violinos queimados de Armand, os carros compridos de César. E aí esse aqui é o exemplo classicão, né, o mictório de Duchamp, né? A instalação de uma máquina técnica, que é um mictório no meio de uma galeria de arte, né, um espaço de uma máquina social, né, que é a tal da galeria de arte, uma instituição, e todo o sentido que isso vai trazer, toda a produção desejante que isso traz, todo o impacto afetivo que isso produz nesses deslocamentos, né, nesse desarranjo, propriamente dito. Ou ainda o método da paranoia crítica de Dalí, que faz explodir uma máquina desejante num objeto de produção social. Show de bola, Dalizeira. A nota do tradutor é explicando quem são essas galeras. As referências são os artistas plásticos Armand Fernandes, que viveu de 1828 a 2005. Olha, cara, é impressionante. Às vezes eu acho que eu devia ser revisor dos revisores, assim, porque eu fico achando uns erros. Já é o segundo erro que eu acho nesse livro aqui. O terceiro, o segundo. Pô, como é que o cara viveu de 1828 a 2005?
O cara é o quê? O cara é personagem bíblico do Antigo Testamento. César, que é o César Baldassini, que viveu de 1921 a 1998, e o Salvador Dalí, de 1904 a 1989. Cara, o Dalí morreu em 89, né? E é o compositor Maurice Ravel, que viveu de 1875 a 1937, que nas minhas memórias afetivas de infância, quem falou muito do Ravel foi meu pai, né? Meu pai tinha, não sei se ele tinha um disco do Ravel, que tinha um bolero, né? Um bolero de Ravel. Mas para além disso, acho que meu pai foi que sacou, assim. Meu pai teve duas sacadas muito boas musicais, assim. Primeiro foi de falar, assim, que a música do Digimon, não sei se vocês lembram do desenho Digimon, né? Aquele plágio do Pokémon. Tudo é plágio de Pokémon, né? Na verdade. Nossa existência é plágio de Pokémon. Pense sobre isso. Todo o nosso encapsulamento em Pokébolas e vivendo para nos aprimorarmos e ganhar novos ataques, novas skills. A gente tem que esquecer outras, né? Para poder fazer isso. Alguns TMs, alguns HMs. Quem jogou o joguinho entende. Mas no Digimon, no caso, que era um desenho infinitamente inferior a Pokémon e mais melancólico, né? E talvez por isso, muito inferior, tinha uma melancolia nele ali impressionante. Uma coisa meio sadomaso, assim, com os Angelmon, né? Os Agumon meio Skadget lá. E se você gosta mais de Digimon que Pokémon, pô, só lamento. Mas enfim, nada contra, né? Mas no dedo do Digimon tinha a trilha sonora do Bolero de Ravel, né? Aquele... E aí tem um crescendo dessa música, né? Mas enfim, isso aí é... Aí meu pai reparou e falou, pô, isso é o Bolero de Ravel. Aí eu falei, pô, legal. Dá pra aprender coisas com o nosso pai, que coisa bacana. E outra coisa que meu pai falou de sacada musical, de trilha sonora de anime, no caso, né? De desenho animado. Foi quando ele ouviu a música de abertura do Dragon Ball GT, que, diga-se de passagem, era muito ruim. Não sei se vocês lembram do Dragon Ball GT, né? Tem o Dragon Ballzinho, que é o Dragon Ball, passado no SBT, depois a Globo viu o fenômeno e passou, né? Não tinha os direitos do Pokémon. Tinha? Quem é que passava Pokémon? Era só o Cartoon, não sei se a Globo passava Pokémon. Enfim, a Rede Globo de televisão passou o Dragon Ball e ficou responsável por fazer Dragon Ball Z, né? Parte do Dragon Ball Z. E ficou responsável também pela... Não sei se foi ela responsável pela tradução da música, né? Que tem esse costume doido de traduzir as músicas, muito brasileiro, assim, desde... Quem é? Foi Angra ou foi Xamã? Que foi o Kiko Loureiro, né? Que fez a música do Sensei lá do Cavaleiro Zodíaco. Puta música, puta metal iradíssimo, assim, sobre um personagem que se sacrifica por uma deusa. Perde todos os sentidos a cada episódio por uma deusa. Mas no Dragon Ball GT, não sei se vocês lembram, a música é muito ruim. No Dragon Ball Z era muito bom, né? No Dragon Ballzinho a música é muito boa, que é o Temos que pegar as esferas do dragão. Monstro desconhecido mora ali, a fantasia. Essa música é muito boa. Agora no Dragon Ball Z é xalá, rexalá, né? O sol resplandece ao meu redor, ao meu redor. Essa música é muito foda também. Aí, cara, Dragon Ball GT, os caras baixam muito a bola e metem aquela lá, como é que é? Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a... Cara, meu pai simplesmente entrou da sala da qual tava tocando a música, ele virou pra mim e pro meu irmão, qual é? Vocês estão assistindo um programa de crente, velho? Que porra é essa? É desenho de crente. Ele relacionou a música do Dragon Ball GT à música evangélica. Esse é o plot twist, foi mal, galera. Mas isso era tudo pra dizer o Ravel, né? O Ravel tá do Digimon também. Tudo a ver com o tema, mas vamos lá. Aí o pior é que o Orlando botou a nota de tradutor aqui, né? Ou o editor, sei lá. E o Ravel só vai aparecer lá na frente. Estão falando da arte, né? Da apropriação do uso, né? Das máquinas desejantes pela arte. Já o Ravel, né? Do Digimon, preferiu desarranjo ao desgaste e substituía o ralentar ou a extinção gradual por paradas bruscas, hesitações, trepidações, falhas, quebraduras. E o cara da música clássica, né? Nota 28, Vladimir Yakelevich, 1903 a 1985, livro de Ravel, de 1939. Pô, show de bola. Depois no Mil Platôs a coisa da música volta bastante, né? No platô do Retornelo e tal. E o Guitarreiro era um grande musicista, diziam. Tocava pra caramba. O Deleuze não. O artista é o senhor dos objetos. Integra na sua arte objetos partidos, queimados, estragados, para submetê-los ao regime das máquinas desejantes. Olha que legal. Nos quais o desarranjo faz parte do próprio funcionamento. Pô, olha só que bonito. O artista é o senhor dos objetos, hein? Bonito isso.
Ele apresenta máquinas paranoicas, miraculantes, celibatárias, como outras tantas máquinas técnicas, pronto a minar as máquinas técnicas com máquinas desejantes. Mais ainda, a própria obra de arte é uma máquina desejante. Muito bom. O artista acumula o seu tesouro para uma explosão próxima, razão pela qual ele acha que as destruições, na verdade, não advêm com suficiente rapidez. Pô, muito bom, né? Muito legal. Acho que não carece até de comentário, né? Então dá para mais um parágrafo aqui. Meu compromisso virou agora esse novo parágrafo. Agora são uns parágrafos curtos aqui no 1.4. E é 1.4.7, os sócios e o corpo sem órgãos. Uma segunda diferença do regime deriva disso. Então, a primeira diferença do regime, pelo que eu estou entendendo, né, é que as máquinas técnicas se desgastam e funcionam sobre o regime de desgaste de a valorização da produção, né? É quase como... Depois o Guattari vai falar, né, a possibilidade de leituras dialéticas nas cartografias esquizoanalíticas, né? Então, talvez a leitura dialética tenha um grande alcance nas máquinas técnicas. Mas depois também eles vão trabalhar muito no Neoplatôs, e o Guattari especificamente, como as máquinas técnicas e as máquinas abstratas, também as máquinas desejantes, todas as maquinarias têm uma evolução própria, né? Uma evolução não no sentido de progresso, mas evolução quase no sentido darwiniano mesmo, né? À toa que, não, darwiniano, no sentido das populações, dos acoplamentos que as tecnologias podem produzir, se perpetuar e se transformar, né? Quase como um fluxo vivo, né? de organizações de máquinas. E aí, tanto que o Guattari vai insistir muito no conceito do fílum maquínico, né? Fílum, que para mim, né, essa classificação dentro da biologia, né, de um certo grupo, né, de certa classificação, grupo classificatório que evolui, né? Mas, enfim, que nem um fílum cordata, não é? Que a gente tem dos animais com não é espinha dorsal. Enfim, com a corda, com a corda toda. Bora lá. Então a primeira diferença é esse desgaste, e a máquina desejante não tem essa mesma lógica de desgaste, ela tem uma lógica de continuidade de conexão. E de desarranjo, né, de só funcionar desarranjo. Uma segunda diferença de regime deriva disso. É por isso mesmo que as máquinas desejantes produzem antiprodução, ao passo que a antiprodução própria das máquinas técnicas só é produzida nas condições extrínsecas da reprodução do processo, embora essas condições não venham depois. Eis porque as máquinas técnicas não são uma categoria econômica, e remetem sempre a um sócios, ou máquina social, que não se confunde com elas, e que condiciona essa reprodução. Cara, essa ideia da máquina técnica condicionada aos sócios é muito específico, né? Eu acho que o Marx vai falar bastante disso, claro, o Vygotsky vai falar da ferramenta como esse instrumento de mediação para cada sociedade, e dois exemplos muito bons que eu posso oferecer aqui, que me vem à memória, né, de cabeça assim. É um filme antigo não, um filme da década de 80, 70, chamado Os Deuses Devem Estar Loucos, né? E aí, tipo, fala sobre uma comunidade que vive na África Central, se eu não me engano, perto do deserto, de uma população, de certa maneira, primitiva, que do alto de um avião alguém lança uma garrafinha vazia de Coca-Cola de vidro, assim, uma garrafa muito forte. E aí cada pessoa daquela comunidade vai usar de uma maneira muito foda, parada, vão fazer altas histórias, vão inventar altas modas, assim, sacou? E é esse uso desse objeto estranho que cai tecnológico, né? E toda essa acoplamento possível dessa máquina técnica que cai de supetão num tecido social, né? Num sócios. Outro exemplo muito bom foi o livro que eu li recentemente, o Piquenique na Estrada, né, que os alienígenas deixam uma caralhada de coisa para trás, assim, depois de uma invasão em 6 pontos da Terra, e as pessoas humanas que ficaram, né, que sobraram, que são todos, não conseguem saber como funcionam aqueles gadgets, aqueles objetos, e já conseguem usar algumas coisas, mas não sabem como funciona, e se fodem, e morrem para aquilo, né, então... São narrativas que vão trazer esse caráter alienígena mesmo, né? Esse caráter de vida própria das tecnologias dentro de um sócios. Portanto, uma máquina técnica não é causa, mas apenas... acho que não. Eis porque as máquinas técnicas não são a categoria econômica, e remetem sempre a um sócios ou máquina social que não se confunde com elas e que condiciona essa reprodução. Portanto, uma máquina técnica não é causa, mas apenas índice de uma forma geral de produção social. Assim, as máquinas manuais e as sociedades primitivas, a máquina hidráulica e a forma asiática, o regime asiático, né, o regime despótico, caracterizado por Karl Marx mesmo, a máquina industrial e o capitalismo. Quando estabelecemos então os sócios como análogo ao corpo pleno sem órgãos, nem por isso deixava de haver uma diferença importante entre eles.
é que as máquinas desejantes são a categoria fundamental da economia do desejo. Produzem por si mesmas um corpo sem órgãos, e não distinguem os agentes das próprias peças, nem as relações de produção das suas próprias relações, nem na socialidade da tecnicidade. As máquinas desejantes são simultaneamente técnicas e sociais. Vou tocar. E é nesse sentido que a produção desejante é o lugar de um recalcamento originário. Puta que pariu, aqui vocês pegaram pesado, hein? Enquanto que a produção social é o lugar da repressão. E que desta até aquela, se exerce algo que se assemelha ao recalcamento secundário, propriamente dito. Tudo depende aqui da situação do corpo sem órgãos, ou do seu equivalente, conforme ele seja resultado interno ou condição extrínseca, o que muda em especial o papel do instinto de morte. Puta que pariu, hein? Bom, cara, quanto tempo falta? Tem tempo ainda, mas, pô, que parágrafo, que coisa meio corrida, né? Ah, não vou comentar esse negócio de recalcamento originário não, vai dar mó trabalheira essa porra, bicho. Vou ficar gastando aqui, tô mais a fim de ler. E aí tem um recalcamento originário, que é vindo da psicanálise zona mesmo. Um recalcamento... Enquanto que a produção social é o lugar da repressão. Então a máquina desejante produz um certo recalcamento originário, por ser simultaneamente técnica e social. E a social produz uma certa repressão. Então você coloca aqui. Mas fica com isso mesmo, e tem a ver com o papel do instinto de morte. Bom, vamos continuar com a mesma página aqui. Contudo, são as mesmas máquinas, sob dois regimes diferentes, embora seja uma estranha aventura para o desejo, o desejar a repressão. Desculpa. Só existe uma produção, que é a do real. Então, beleza. Sem dúvida, podemos exprimir essa identidade de duas maneiras. Mas essas duas maneiras constituem a autoprodução do inconsciente como ciclo. Podemos dizer que toda produção social decorre da produção desejante, em condições determinadas. Beleza, olha que informação legal, né? Podemos dizer que toda produção social decorre da produção desejante em condições determinadas. Primeiro, o homo natura. Lembrando que depois eles vão falar do homo história, né? Mas devemos dizer também, mais exatamente, que a produção desejante é primeiramente social, e só no final tende a libertar-se. Primeiro, o homo história. É que o corpo sem órgãos não é dado por si mesmo numa origem, para ser depois projetado nos diferentes tipos de sócios, como se um grande paranoico, chefe da ordem primitiva, estivesse na base da organização social. A máquina social, ou sócios, pode ser o corpo da terra, o corpo do déspota, o corpo do dinheiro. Aí eles estão falando uma coisa que estão adiantando já a história, né? Tipo, dentro do antiédipo eles vão poder pensar que nesses regimes, nesses jogos, né, entre a máquina técnica, a máquina social e a máquina desejante, eles conseguem, numa certa antropologia da história, né, do mundo, pensar sociedades primitivas, as sociedades despóticas ou bárbaras e as sociedades capitalistas, né? E como atualmente a sociedade capitalista, na forma do capitalismo mundial integrado, engloba todas as outras, né? E aí, para cada uma delas, esse encontro, a máquina social sócios, pode ser o corpo da terra, no caso dos primitivos, o corpo do déspota no regime despótico, ou soberania, ou não é bem de soberania, no regime despótico ou bárbaro, e o corpo do dinheiro no caso do capital. Enfim, é sempre um arranjo das configurações sociais e técnicas, né, que vai produzir o desejo. O desejo vai produzir essas coisas também, de uma forma que não dá para, como 1000 vezes falado aqui, distinguir natureza e cultura, né? Esse é o desafio do pensamento dos caras, cortar essa distinção besta entre natureza e cultura. Então, falta mais um pouquinho, o alarme já tocou, talvez vocês tenham ouvido, mas falta um pouquinho e vou tentar continuar. Ela nunca é uma projeção do corpo sem órgãos. Sobretudo, o corpo sem órgãos é que é o último resíduo de um sócios desterritorializado. O problema dos sócios tem sido sempre este. Aqui é muito bom, hein? Aqui vai definir legal. O problema dos sócios, qual é o problema das máquinas sociais, né? Tem sido sempre este. Codificar os fluxos do desejo. Inscrevê-los, registrá-los, fazer com que nenhum fluxo corra sem ser tamponado, canalizado, regulado. Muito bom, né? Então, o desejo aqui vai dar código, vai dar nome, vai dar contorno aos fluxos, né? Mais uma vez, adiantando, né, a nossa
conversa, depois no neoplatôs eles vão pensar, né, que existe um regime dos corpos, essas conexões e encontros dos corpos, que são os regimes, os agenciamentos maquínicos de corpos, e, por outro lado, isso que é a sua dimensão expressiva, né, é a sua dimensão de codificação, de expressão, de alguma forma de contorno, que são os agenciamentos coletivos de enunciação. Mas aí, para não ficar parecendo que eles estão retomando a dimensão do conteúdo de expressão, significado e significante, significante e significado, né? Separando assim, né? E aparência e conteúdo, por exemplo. Eles vão colocar aqui os agenciamentos maquínicos de corpos vão ter eles mesmos forma e substância, né? Tem a parte da expressão também neles, né? A forma e substância. E também os agenciamentos coletivos de enunciação também têm forma e substância, né? Como que se enuncia e o que se enuncia. Então, assim, tem um conteúdo também no meio do processo. Então, é uma palavrinha cruzada aí, né? Para não só destituir a questão da diferença entre natureza e cultura, mas também essa distinção entre conteúdo e expressão, significante e significado. Mas aí, quando eu leio que os sócios é isso que codifica, eu penso nesses agenciamentos coletivos de enunciação. Mas vamos lá, são os exemplos. Quando a máquina territorial primitiva, lembrando as 3 classificações lá, né? Primitivos, bárbaros e civilizados. Quando a máquina territorial primitiva deixou de ser suficiente, a máquina despótica instaurou uma espécie de sobrecodificação. Que é a segunda máquina despótica, né? Então uma codifica, a máquina territorial. A máquina despótica sobrecodifica. A gente vai ver isso lá na frente. Ponto. Mas a máquina capitalista, nota o tradutor. Para a máquina territorial, máquina despótica e máquina capitalística, ver itens do capítulo 3, respectivamente. 3, 5 e 9. Beleza, se você quiser pular para lá, vai lá com força. Mas a máquina capitalista, à medida que se estabelece sobre as ruínas mais ou menos longínquas de um estado despótico, encontra-se numa situação totalmente nova. A descodificação e desterritorialização dos fluxos. Não é de fora que o capitalismo enfrenta a situação, pois ele vive dela. Nela encontra tanto a sua condição como a sua matéria, e a impõe com toda a sua violência. É este o preço de sua produção e repressão soberanas. Com efeito, ele nasce do encontro de 2 tipos de fluxos. Os fluxos descodificados de produção sob a forma do capital-dinheiro, né? Quando você monetariza a vida no final da Idade Média, e os fluxos descodificados de trabalho sob a forma do trabalhador livre, né? Que também é a hipótese marxiana, né? Essa liberação do trabalhador do campo. Muito também bem comentada pela Silvia Federici, né? No Caliban e a Bruxa. Assim, ao contrário das máquinas sociais precedentes, a máquina capitalista é incapaz de fornecer um código que abranja o conjunto do campo social. A gente vai falar tudo disso lá na frente, não vou dar conta disso agora não. No dinheiro, ela substitui a própria ideia de código por uma axiomática das quantidades abstratas. Dinheiro é só abstração, que vai sempre mais longe no movimento de desterritorialização dos sócios. Essa é a sacada, né? O dinheiro é a melhor coisa para o expansionismo do capitalismo. O capitalismo tende a um limiar de descodificação que desfaz o sócio em proveito de um corpo sem órgãos e que libera, sobre este corpo, os fluxos do desejo num campo desterritorializado. Para terminar, será correto dizer nesse sentido que a esquizofrenia é o produto da máquina capitalista, como a mania depressiva e a paranoia, são produtos da máquina despótica, ou como a histeria é o produto da máquina territorial? Pergunta. Nossa Senhora. Isso é uma pergunta, né? Então será correto dizer nesse sentido que a esquizofrenia é o produto da máquina capitalista? Como a mania depressiva e a paranoia são produtos da máquina despótica? Ou como a histeria é o produto da máquina territorial? Que bizarro essa pergunta. Não sei se eles voltam nessa história, mas fiquei curioso agora. Puta que pariu, tem uma gigantesca nota de rodapé aqui. E acabou, né, o parágrafo, só que tem uma nota de rodapé. Sobre a histeria, a esquizofrenia e suas relações com as estruturas sociais, ver as análises de Georges Devereux, Ensaios de Etnopsiquiatria Geral, e as belas páginas de Carl Theodor Jaspers, Strindberg e Van Gogh, tradução francesa, papapá. Será que na nossa época a loucura é uma condição, entre aspas, né? Uma condição de toda sinceridade, em domínios nos quais, em tempos menos incoerentes, teremos sido, sem ela, capazes de experiência e de expressões honestas e de expressão honestas, fecha aspas. Questão que Jaspers corrige acrescentando, entre aspas, vimos que outrora havia seres que se esforçavam por atingir a histeria. Do mesmo modo, diremos que hoje há muitos que se esforçam por atingir a loucura.
Mas se a primeira tentativa, numa certa medida, psicologicamente possível, a outra de modo algum é e só pode levar à mentira. Fecha aspas. Pô, interessante. Então, Strindberg e Van Gogh do Jaspers e Ensaios de Etnopsiquiatria Geral do Jorge Devereux. Beleza, galera. Ficamos então na página 52, 1.4.8, o capitalismo e esquizofrenia como limite, a tendência contrariada. Ai, doeu até as pernas de gravar esse negócio. Ai, caralho. Gente, muito bom. Eu gostei muito do encontro. Teve uma pequena divagação sobre músicas e animes, né? Mas é isso, a gente se encontra então na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem participar desse programa Lê Junto comigo, me encontra lá no Twitter ou no Instagram. Agora na descrição do podcast, pelo menos no Spotify. Não, acho que em geral. Tem lá os meus perfis para quem quiser me procurar. Forte abraço, cuidem-se, por favor, e uma boa semana pra gente. Tchau, tchau.